Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Estamos recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade e o professor Roberto Kawasaki, ex-vereador, economista, professor das faculdades Facate. No primeiro bloco, nós falamos sobre economia, falamos um pouco sobre o momento que está o país e nós podemos falar um pouco agora sobre educação, né, professor? O Brasil está há pouco mais de um ano com um novo governo, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os programas do governo, ProUni, o FIES, o novo ministro da Educação. Como é que ele está tratando esses programas? Como é que esses programas estão sendo desenvolvidos? Ocorreram mudanças e tal, né? Como é que é a relação deles com as faculdades? Olha, do ponto de vista institucional, a gente percebe que nesse um ano houve uma mudança significativa. Por quê? Veja o nosso quadro. Recentemente, né, nós obtivemos o conceito 4 no recredenciamento e algo que aconteceu muito rapidamente. Nós protocolamos isso faz mais ou menos quase 4 anos atrás e só apenas no ano passado, no final do mês de julho, que a comissão veio para fazer o relatório, para fazer a visita e o processo saiu e caminhou. Então, durante 3 anos, esse processo ficou simplesmente paralisado. O reconhecimento do curso de jornalismo, de publicidade também ficou parado. Enfim, o curso de engenharia civil, engenharia de produção. Então, todos esses processos, digamos assim, junto ao Ministério da Educação, estavam simplesmente paralisados. E nesse um ano, as coisas andam. Tanto que é bem provável que dentro de alguns dias saia a portaria de reconhecimento do curso de engenharia de produção. E, sob ponto de vista desses programas, a gente percebe claramente, por exemplo, no governo Dilma, havia um atraso de mais ou menos 6 meses com relação aos aditamentos do FIES. Ou seja, o governo cobra das instituições, que é a guia da Previdência Social, e a gente usa esses recursos do ProUni para poder pagar a guia. E a guia ela é cobrada mensalmente. E, no entanto, o próprio governo federal atrasava em 6 meses. E demorou mais ou menos uns 4 meses que o atual governo pudesse regularizar. E hoje está regularizado. Né? Com relação ao ProUni, o programa se mantém e é um programa extraordinário, porque permite que excelentes alunos que tenham um bom desempenho no Enem possam estudar numa instituição, fazer o seu curso, né? E a instituição, por outro lado, tem um desconto do ponto de vista tributário. Então é algo interessante. E alguém poderia dizer, bom, mas a União ela perde receita. Não, ela perde receita, mas ela também deixa de efetuar despesa, eventualmente, com esses alunos, né? Dando oportunidade para que esses alunos de uma boa formação tenham condições de frequentar e ter o seu diploma de nível superior. Além disso, professor, que eu acho que o senhor está falando, é conhecimento. Tem gente que às vezes fala, qual faculdade que você vai escolher? Tem gente que escolhe a faculdade pelo tanto que o cara ganha. E a gente, eu não sou tão sábio assim, não sou tão velho, mas venho de uma família de médico e a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi ter feito administração de empresas e não ter feito medicina. E não pelo tanto que eu ganho hoje, porque eu não ganho mais do que um médico, mas faço aquilo que me faz feliz. E é você poder ter esse conhecimento. O conhecimento, quando você entra numa faculdade e termina a faculdade, você tem 4 anos a mais de conhecimento, 4 anos a mais para você se aprofundar sobre os assuntos. Um cara que tem conhecimento, ele não sofre tanto quanto uma outra pessoa que não sabe procurar os seus direitos, não sabe entender os seus deveres, principalmente. Não só os direitos, mas os deveres que cada um tem que fazer. E é através da educação que você tem isso, através da faculdade que você tem isso, porque dentro da faculdade você acaba aprendendo mais e principalmente ensinando mais. Então não é só essa questão de financiar ou perder receita, mas é você melhorar a qualidade das pessoas. E eu vejo muito, viajo bastante, e uma das coisas que eu estava falando também hoje é que quando você vai morar num outro país desenvolvido, não se tem aquela correria para se tornar rico. As pessoas não querem ficar ricas. As pessoas querem ter qualidade de vida. E é através da educação, de uma faculdade, que você aprende isso. Não necessariamente porque você fez uma faculdade você vai ganhar 20 mil, 30 mil, mas você vai ter um conhecimento para te trazer uma sabedoria de saber que nem sempre tudo se transforma em dinheiro.
que é o famoso jeitinho brasileiro de levar vantagem. E através da educação, de uma faculdade, você começa a ver que as pessoas conseguem encontrar o ponto-chave de se transformar numa pessoa melhor, num cidadão melhor. Eu acho que é fundamental investir na educação, é fundamental investir nesses alunos que estão precisando fazer uma faculdade, através de um ProUni, através de um FIES. E é uma forma também de você conseguir reparar tudo aquilo que a gente deixou de fazer lá atrás e trazer essa qualidade para a nossa cidade e para o nosso país. Perfeito, essa colocação é correta e é o que nós chamamos de investimento em capital humano. Um outro formato, por exemplo, quando a gente pensa o dinheiro enquanto capital, mas esse dinheiro pode desaparecer. E um exemplo clássico que a gente sempre estuda, e o Paulo estudou isso também, é a família Matarazzo, né? O maior grupo privado industrial brasileiro que desapareceu. Então o dinheiro pode do dia para a noite desaparecer, ao passo que o conhecimento que a pessoa tem e adquire fica com ela, não é? E o exemplo é nessa mesma família, já foi senador, hoje ele é vereador em São Paulo, que é o Eduardo Matarazzo Suplicy. Então, graças à formação, graças ao conhecimento, ele pôde desempenhar, seja como deputado federal, senador e hoje vereador, não é? E atuar e procurar melhorar a sociedade em que ele vive. E essa formação que permite a sociedade avançar, melhorar, é com a mudança de mentalidade. E o Paulo tem toda a razão, quer dizer, isso se dá através da educação. E esses projetos, né, professor, de investimentos, é para as futuras gerações, né? Sem dúvida alguma. E essa colocação que o vereador Paulo falava há pouco, dessa questão de investir na educação básica e depois chegar no ensino superior, é uma continuidade nesse processo. E é por isso que os países que se desenvolvem mais, e exemplos a gente tem hoje, por exemplo, a Coreia, a Índia, que estão investindo pesadamente, muito mais do que o próprio Brasil. Então a gente tem que mudar um pouco esse eixo e poder dedicar um pouco mais na formação dos nossos jovens, para que eles tenham conhecimento, e esse conhecimento sendo aprofundado vai permitir que, ao exercer a sua profissão, eles possam melhorar a vida deles, mas sobretudo da própria sociedade. Professor, o senhor acha que nós ainda temos um espaço de crescimento, assim, de demanda na educação, na formação? Porque nós tivemos há uns 15, 20 anos, nós tínhamos, né, um gargalo na educação que foi suprido com uma demanda muito grande, né? O governo levou todo mundo para as faculdades, para a universidade. Nós temos ainda um espaço grande para o crescimento. Tem, existe, e é preciso que a gente possa aumentar através da melhoria da própria economia para absorver esses jovens que têm essa formação. Então, há hoje um desperdício enorme, haja vista 14 milhões de desempregados, jovens, na sua grande maioria, que poderiam contribuir para o país. E o país não está oferecendo essa possibilidade, por uma turbulência política, por decisões econômicas equivocadas, não é? E, infelizmente, eu sou obrigado a dizer, mas durante os governos Lula e Dilma, nós tivemos um desperdício, uma irresponsabilidade em termos de política econômica que nos custa até os dias de hoje. E há uma necessidade enorme de nós fazermos mudanças. O vereador Paulo falava há pouco da questão do custo, por exemplo, de infraestrutura, e quando a gente fala em custo Brasil, aí está o nosso problema. Quer dizer, por que o nosso produto é tão caro? Para que a gente possa ser mais competitivo, é preciso reduzir custos e aumentar a qualidade. A qualidade via um processo na educação, não é? E a questão de investimentos e de redução de custos passa por uma gestão. Então, concordo plenamente, e o vereador Paulo reitera novamente que ele está pensando corretamente para que o país e a nossa região, e principalmente a nossa cidade, possam melhorar. Deixa eu falar, vereador, também, até com o professor, a importância, né, das faculdades que tiveram, né, um crescimento. A FACAT mesmo, ao qual o senhor é um dos gestores, ela tem mais de 45 anos aqui na cidade, né? E nos últimos anos, a gente falou do FIES, do ProUni, eles passaram a ter um peso grande na formação, né? Tem uma representatividade grande, foi né? Foi até uma dúvida que eu perguntei para ele antes, de saber qual que é o peso de um FIES e de um ProUni hoje dentro da instituição, porque a gente sabe que, principalmente as pessoas mais humildes, têm o interesse de estudar. Hoje, antigamente, você tinha lá o pai de 7 irmãos, um só conseguia estudar porque eles tinham que investir em um só.
não dava para investir em todos. E aquele que ia lá e conseguia, normalmente, ele depois ajudava a família como um todo, e hoje, através de um ProUni, de um FIES, e você consegue também dar essa responsabilidade para que todos possam, e oportunidade para que todos possam estudar. E eu perguntei para ele hoje como que funciona isso, qual é o peso, professor, hoje do ProUni e do FIES dentro do bolo da Facate hoje do faturamento? Considerando também o programa do Governo do Estado, Escola da Família, né, que ele foi ampliado durante os últimos anos, e também no município que existe uma bolsa chamada Bolsa Alfabetização para o curso de Pedagogia. Isso foi criado na gestão do ex-prefeito Manuel Gaspar, e ele está funcionando muito bem, permitindo que jovens possam ser aquele professor segundo dentro da sala de aula, auxiliando os professores que atuam na rede municipal de ensino, e vão ganhando experiência e permitindo que eles estudem. Então isso representa hoje em torno de mais ou menos 30% do nosso corpo docente. É algo significativo, portanto, não é? De todos os cursos. E isso é em todos os cursos, professor, ou nos cursos mais caros tem um peso maior? Não, você pegou a média, se você pegar todos os cursos que você tem. Em todos os cursos isso está presente. Então, tem um impacto interessante, né? Então, administração, contábeis, arquitetura, engenharia, pedagogia, jornalismo, publicidade, sistema de informação, ou seja, todos os cursos têm esse quadro de alunos que tem essa origem. Escola da Família, ProUni, FIES e a Bolsa Alfabetização. Portanto, o impacto é significativo, é importante para a instituição, mas é fundamental para o jovem, que se nós não tivéssemos esses programas, muitos deles não estariam estudando. Você vai fazer pergunta? Posso perguntar? Pode. Vou aproveitar. Eu vejo muitas faculdades dos Estados Unidos, na Europa, mas mais nos Estados Unidos é o universitário esportista. Por que isso não acontece no Brasil? E o que o senhor entende da política hoje atribuída a isso? E hoje nós temos algumas faculdades que são federais, algumas são estaduais e tem as privadas. E a gente sabe que em alguns outros países isso não acontece. O que o senhor acha disso? E se o senhor estivesse lá, o que o senhor faria de diferente? Bom, eu acho que o que é fundamental, diferentemente do que ocorre nos países desenvolvidos, não há uma política educacional associada, atrelada ao esporte, principalmente via universidades e escolas de ensino médio. E a gente vê isso nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na França, e a gente não vê isso. Por exemplo, não há um campeonato nacional universitário em várias modalidades, basquete, vôlei, futebol, que seja natação, tênis de mesa, para citar alguns exemplos. Então, não há uma política nacional. Por isso que eu dizia até que enquanto a gente preferiu trazer a Copa do Mundo aqui para o Brasil, não é, os Jogos Olímpicos, e nós não formatamos um incentivo para o esporte amador. Porque o futebol tem dinheiro, os outros esportes não. Haja vista aqui em Tupã, o esforço que a gente vê alguns abnegados cuidando, por exemplo, do basquete, do judô, do beisebol que a gente está retomando, tênis de mesa, do vôlei, ou seja, é um esforço da municipalidade, de pais, por isso que a gente até usa uma expressão, né, que é um pouco pejorativa, que é o pai trocina, né? Quer dizer, não há uma política esportiva nacional atrelado com a educação, coisa que nos outros países há. Então é preciso uma mudança até de mentalidade, por isso está coberto de razão. Aí sim nós teríamos, não é? E melhoraríamos e muito o nosso desempenho educacional, esportivo, nós tiraríamos grande parte dos jovens que estão fora do nível universitário, não é? E que deixam de contribuir para o desenvolvimento do país. Professor, nós temos também, o Paulo falou dessa questão do esporte, né? A gente vê nitidamente nos Estados Unidos, né, que eles incentivam. E nós temos também alguns países, e também nos Estados Unidos a gente vê isso, a questão do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ter também essa parceria, né? Aqui nós não temos, né? Nós temos essa parte ociosa aí, que eles poderiam. Nós vimos até nos Jogos Olímpicos, em alguns momentos, eles investindo no esporte, né? Mas investir na formação e fazer essa parceria também,
para oferecer dentro dos seus cursos de formação universitária a oportunidade para jovens em fazer essa troca. Seria também uma outra oportunidade, né? Seria, sem sombras de dúvida. Eu acho que tudo são todos projetos que somam nesse esforço. Por isso que eu concordo com o vereador Paulo. Eu sou vinculado a uma entidade, a CERT, né? E lá nós trabalhamos com judô, com tênis de mesa, com beisebol e gateball também. A gente vê como isso é importante, como isso é fundamental na formação das pessoas. E também a atividade física, né? O vereador Paulo é ligado à área da saúde, ele bem sabe como a atividade física é importante para a saúde das pessoas, né? E é um dado fundamental. Ele que está ligado a a clínica imagem, né? E lá você faz uma tomografia, por exemplo, e ela vai ser melhor do seu desempenho ao dado, é uma informação, se você tiver uma atividade física frequente, não é? Vai melhorar muito o seu quadro de saúde pessoal, inclusive. A gordura não está só aqui fora, a gordura também está dentro do organismo. Então, quando a gente fala que a gente brinca, eu falo muito, tem que se preocupar com o peso, porque o que é pesado, na grande maioria das vezes, é que se você não se preocupa com isso agora, quando você tiver um pouco mais de idade, isso vai te fazer a diferença. E a educação realmente também entra nisso, para você conscientizar a população que, se cuidando do corpo, a gente realmente vai trazer uma forma melhor para viver e sobreviver nesse país, nesse nosso mundo. Uma outra coisa que eu sempre me pergunto, e eu vi alguns estudiosos falando, professor, é relacionado a essa curva que nós estamos hoje. A população do Brasil está envelhecendo numa velocidade em PG, igual a gente falava, em progressão geométrica, porque se você comparar com outros países, você vai ver que a população brasileira se tornou velha, né, numa maneira de dizer, sem ter chego num país desenvolvido, num país subdesenvolvido com uma população já com uma característica de país desenvolvido, vivendo já com quase seus 80, 85, 100. Meu avô tem 84 anos e está ativo, trabalhando. E isso é uma coisa que a gente precisa, porque eu sempre me preocupo e falo muito, eu não sou pai ainda, mas uma das coisas que eu mais critico quando vejo alguns alunos, alguns estudantes falando, acabei o terceiro colegial, já vou entrar na faculdade. Às vezes falta a maturidade para saber o que ele vai escolher nesses 4, 5 anos, ele vai usar isso em 50, 100, 80 anos para frente. Então é muito importante, e principalmente às vezes tem pessoas de mais idade que falam, eu não quero voltar a estudar porque eu já estou velho, já tenho 40 anos. Você vai viver mais 60 anos, parceiro. Ou seja, você ainda tem muita coisa para lidar. E qual é a taxa dessa na sua faculdade, professor, hoje? É só jovem, é mais adulto, ou você já está vendo uma mudança nessa? Basicamente jovens, né? O início da Facate, nós tínhamos uma demanda reprimida de pessoas que queriam qualificação, mas não era possível porque moravam na nossa cidade e não havia como estudar fora. Na medida em que você cria instituições, foram 4, abriu a possibilidade de que pessoas adultas pudessem estudar. E depois, gradativamente, a gente viu que esse perfil foi sendo direcionado para os mais jovens. E aí a gente vê, por outro lado, quando determinados cursos são criados, por exemplo, no curso de jornalismo, isso ocorreu, publicidade também, e mais recentemente no curso de engenharia, arquitetura, que as primeiras turmas nós tínhamos uma faixa etária maior. E depois, gradativamente, ela foi diminuindo de tal forma que são jovens mesmo que adentram no mercado de trabalho. Você toca num ponto importante, porque acho que talvez o município pudesse fazer isso, um programa municipal onde a psicologia seria fundamental, dos testes vocacionais. Porque como a gente percebe, por exemplo, alunos que começam o curso e ele imagina o curso de uma forma e não é. E depois ele percebe um choque de vocação com a sua atividade. E há uma desistência considerável. Isso não é apenas aqui em Tupã, mas é no Brasil todo, né? Então é preciso que se realize testes vocacionais com psicólogos, evidentemente, para poder encontrar, fazer com que o aluno, a instituição, a escola, o país como um todo não fica perdendo dinheiro investindo num aluno que começa e desiste. Aí passa um meio semestre, um semestre, 2, ele vai fazer um outro curso, muda. E no ProUni a gente vê isso, no FIES também, ele muda de curso e o programa tem que ser adaptado para isso aí, né? Quer dizer, o prejuízo é considerável.
E a gente fala disso e eu fiz 4 testes vocacionais. Interessante. Porque eu tive que convencer meu pai também que queria muito que eu fosse médico. E para isso eu tive a ajuda do psicólogo para me mostrar. Eu falei, pai, não pode ser. Os 4 que eu fiz, os 4 deu a área de humanas, não está dando biológicas, pai. Mas eu quero ajudar, não precisa cortar as pessoas para ajudar, acho que eu vou ajudar de outra maneira. Mas o teste vocacional é fundamental para que você norteie realmente essa meninada. Vou chamar de meninada, com 18 anos, tá na flor da pele, louca para sair de casa, às vezes para estudar, para alguma coisa, mas perde o norte e o foco. Me permita até fazer uma observação. Quando você faz isso e hoje você atua lá na Clínica Imagem, quando da sua vinda, eu percebo, observando, né, de quem está fora, como a Clínica Imagem melhorou após a sua vinda. Por quê? Porque a gestão de médico, ele não tem uma formação de gestão, e você é um gestor. Então isso vai permitir, aliás, o curso de administração deveria ser feito por todos, médicos, engenheiros, não é? Professores, para ele poder aprender a lidar com como é que se administra a vida. Traz uma visão que o especialista ali, o médico, não tem, né? Sem dúvida, ele tem uma isso outra é importante, formação. né? E isso é legal o senhor falar, porque às vezes eu sofro, e às vezes eu falo isso quando eu estou discutindo com alguns políticos mais experientes, a gente começa a discutir gestão. E eu vejo político discutindo gestão, que você fala, cara, aonde você aprendeu isso? Aonde você empregou isso? Porque eu não dou pitaco em desenho de arquiteto, em desenho de engenheiro. Meu irmão está lá, os médicos estão lá trabalhando, eu não fico lá olhando para ver o que eles estão fazendo, porque eu não estudei para aquilo. E a gente pega hoje a nossa classe política como um todo, a formação do cara é político. Não é errado, mas, cara, você não fez uma faculdade, você não fez um pós-graduação, um mestrado, e esse cara vai ser o salvador da pátria que vai resolver todos os problemas, e na nossa empresa a gente não permitiria isso, e a gente permite isso na maior empresa, às vezes, do país, que é o próprio governo federal, até na maior empresa de Tupã, às vezes que é o próprio município. A gente acaba entendendo que educação, ela é importante, mas quando você fala em política, ela já não é o principal, e é fundamental. Ter pessoas preparadas para mudar a forma de gerir a nossa cidade, discuto isso todas as vezes, não devemos contratar mais pessoas, devemos qualificar as pessoas. Eu bato e defendo essa linha desde o início. Eu acho que 2.400 funcionários dentro de uma prefeitura, e alguém chega para mim e fala, precisamos contratar mais gente, eu viro e falo, mas e os 2.400, o que eles estão fazendo? Qual foi o último curso que foi dado? Qual a avaliação de desempenho que esse cara teve? Tem um bônus para motivar realmente esse cara a produzir? Porque o bônus é importante também dentro do setor público. Claro. Discuti hoje com uma pessoa e eu não consigo entender isso. Meritocracia. Exato, a pessoa entra como gari e ela vai morrer como gari, ela não tem oportunidade de mudar isso. Porque ela entrou por um concurso, eu não consigo mudar, não tem que mudar a Constituição. Então vamos mudar a Constituição. Não se pode uma pessoa entrar. Vou dar um exemplo da juíza que vai estar aqui sábado, entrou era auxiliar de limpeza, hoje é juíza. Você tem que dar ferramenta, você tem que dar subsídio para que as pessoas produzam mais e o custo Brasil diminua. Você não diminui o custo Brasil contratando mais gente, você diminui o custo Brasil qualificando a gente, as pessoas. E é por isso que é fundamental, e está aqui os meus parabéns, graças a Deus nós temos uma FACAT aqui, graças a Deus nós temos uma FADAP, uma EZEFAP, uma Unesp, se Deus quiser vamos trazer um Instituto Federal para Tupã também, uma faculdade federal aqui para Tupã, porque eu tenho certeza que se a gente tiver educação como foco, vai respingar em tudo e nós vamos trazer um país melhor. Professor, nós estamos indo para o final do nosso programa. Queria deixar um espaço para o senhor fazer as suas considerações finais, né? Nós abrimos falando sobre o momento que nós atravessamos no país. Queria deixar um espaço para que o senhor falasse sobre um assunto que o senhor julga interessante para nós encerrarmos o programa. Essa colocação do vereador Paulo Henrique é fundamental. Eu acho que a qualificação, a questão dos homens públicos, né, do administrador e da administradora pública, passa por isso, ou seja, a gente vive hoje uma nova realidade.
Então, a questão de que se imaginava de que nós vamos trazer, através de emendas de deputados, recursos, isso durante um certo tempo vai ficar suspenso. Não há dinheiro para isso. Então, esse outro ponto que o vereador Paulo Henrique fala é fundamental. Ou seja, você cortar o desperdício, você requalificar as pessoas para melhorar o desempenho, para ter mais eficiência, é o caminho. Não há outro. Caso contrário, nós vamos ficar choramingando sobre o dinheiro que não veio. E aí, o que nós estamos fazendo para melhorar o quadro de eficiência do dinheiro público gasto em cada obra, em cada serviço executado? Obrigado, professor, pela sua vinda aqui. Já fica o convite, o próprio vereador já o fez, para que em outras oportunidades nós possamos discutir a nossa cidade, o nosso país e encontrar, né, assim, tentar encontrar algumas ideias para levar para as pessoas de casa que acompanham a TV Câmara. Vereador? Mais uma vez, obrigado, Rogério, obrigado, professor. Chamo de professor mesmo, porque realmente a sabedoria é fundamental. Acho que temos que usar as duas coisas, sabedoria e a vontade dos mais novos de querer mudar. É fundamental isso. E é fundamental a experiência. Já passou como vereador, sabe que não é um trabalho fácil. Às vezes as pessoas acham que ser vereador é a coisa mais fácil do mundo e não é. E também acho que a sabedoria que você teve e tem sobre o assunto é sempre fundamental, porque o senhor vem aqui e fale um pouquinho, falo isso na tribuna, tem gente que acha que vereador é o que está na situação, os passados não são importantes, e eu sou completamente avesso a essa forma de pensar. Eu acho que a sabedoria que vocês têm, a experiência que vocês têm é fundamental para isso e sempre será muito bem-vindo aqui para nos ajudar realmente a tomar conta dessa cidade. Obrigado. Obrigado aos nossos convidados e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós ficamos por aqui com o programa Ponto de Vista. Hoje recebemos o vereador Paulo Henrique Andrade e o professor Roberto Kawasaki, professor, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, que esteve aqui falando um pouco sobre economia e educação. Nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia e até o próximo encontro.